Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim reclamar. E eu tô com um vídeo renderizando aqui no meu computador porque depois de muito tempo eu consegui voltar a editar uma coisa no meu computador, mas ele continua lento. Então, enquanto ele demora 4 horas pra renderizar um vídeo, eu estou aqui. Por que não? Porque eu gosto de gravar, né? E logicamente eu vim reclamar novamente. Isso mesmo. Vamos começar por isto daqui. Heloísa, o que aconteceu contigo? Eu não sei. Mentira, eu tenho uma noção mais ou menos do que aconteceu. Sabe tendinite? Exatamente isso. Não sei se eu tenho. Não quero me autodiagnosticar, isso não é certo. Não faça isso. Mas eu acho que exerci muitos movimentos repetitivos com a mão, sei lá, limpeza, cozinha, escrever, celular, você combina uma coisa com a outra e dá nisso, né? Tem que cuidar da própria saúde, às vezes a gente não se dá conta, né? E agora eu tô tendo que usar essa. Como é que fala em português? Eu não sei, mas em espanhol é munhequeira, porque pulso em espanhol é munheca. Tem sentido? Não, porque munheca também é uma palavra que se aplica para boneca em espanhol. Ok, vamos voltar à questão. Eu vim fazer outra reclamação aqui. Eu vim reclamar sobre moda. Isso mesmo. Escuta aqui, essa não vai ser nem a última vez que eu vou falar disso, porque, gente, não tem coisa que me dá mais dor de cabeça do que moda. E sabe o que tá voltando a estes tempos? Isso mesmo, a moda dos anos 2000. Vamos imaginar que daqui a uns 10 anos você esteja assistindo este vídeo e você não esteja entendendo o que eu tô falando. Então, meu querido, aqui em pleno 2002, em pleno 2022, voltamos com uma onda de moda inspirada nos anos 2000. E caso você não saiba, os anos 2000 foi uma época tenebrosa pra moda. E por algum motivo alguém teve a brilhante ideia de voltar a se inspirar nessa época. Claro, a gente passou por várias épocas, teve moda inspirada nos anos 90, teve moda inspirada nos anos 80, 70, e agora estão reavivando a pior época. Eles podiam reavivar um monte de coisa, mas não, resolveram reavivar isso. Ai, gente, por onde começar? Então eu vivi essa época. Tá, eu pareço jovenzinha, eu sei, mas eu tenho 25, então nessa época eu era criança, eu cheguei a ver um pouco, eu me lembro mais ou menos de por onde andava a coisa, e não era bonito não, não era, porque a gente faz as coisas mais estilizadas, mais adaptadas para os nossos dias, mas naquela época a moda era feia, era horrível. Bom, vamos começar pela calça de cós alto. Gente, não tem coisa mais tenebrosa do que essa peça de roupa. Bom, para homens, nunca mudou, né? Vão sempre usar o mesmo tipo de calça, não importa se é alta, baixa, para eles não vai mudar muita coisa não, mas para mulher, nossa, foi triste. E não ajudava muito o corpo da gente não importa se você era magra, se você era cheinha, se você tinha as curvas perfeitas, essa calça não ajudava ninguém. Só ficava bonita em certos momentos, porque no momento que sentava, ai que maravilha, dá pra ver a tua calcinha. Eu não quero que ninguém saiba que eu uso calcinha do Ursinho Poo. Pra que eu vou usar uma calça que quando eu sento dá pra ver tudo? Não tem graça. Aí quando você ficava de pé, posava pra foto, ficava bonito, é. Só aí. Porque quando você andava era incômodo. Porque quando você sentava era incômodo. Às vezes quando você estava até parada era incômodo. Não tem graça. E o zíper naquela calça, não servia pra nada, era de enfeite. Era só os 2 dedos de zíper. Pra que botava aquilo ali na calça? Não servia. Era só de decoração, gente. Aí eles querem voltar a botar esse tipo de calça nas prateleiras da loja. Eu vi um comentário de uma menina na rede social dizendo: ai, não tem problema nenhum voltar as calças. Não tem, gente. A moda que a gente tá usando hoje em dia vai continuar aí. Não, peraí, calma aí. Não é tão simples assim. Porque, querendo ou não, quando existe uma tendência dominante, ela vai ocupando espaço na prateleira que devia estar para as roupas que a gente realmente gosta de usar, tá? Isso mesmo que tá ouvindo. Gente, teve uma calça assim que eu achei ela bonita. E depois quando fui ver, ela era de cós baixo. Aí eu tentei buscar uma calça um pouquinho mais adequada, assim, do jeito que eu gosto. Tava difícil. Um ano atrás não era tão difícil achar calça de cós alto. Hoje em dia tá um pouquinho mais complicado. Não sei lá no Brasil, claro. Né? Eu tô falando pelas coisas que eu tô vivendo aqui. Talvez esteja acontecendo a mesma coisa. Mas do jeito que a internet está infestada com gente seguindo essas tendências, eu não sei, né? Vamos voltar à questão. Calça de cós baixo é um pesadelo. Mas sabe outra coisa que eu também não suportava? Óculos fino.
Tá vendo isso daqui? Cobre a visão do meu olho. Eu detesto usar óculos, mas se for para usar, que seja uma lente que me permita ver. Quando eu usava óculos finos, eu usava ele desse jeito bem aqui. Porque além dele cair, eu tinha que ficar ajustando ele toda hora e às vezes eu ficava olhando de cima para baixo. Às vezes eu me comporto até como uma véia. Eu vou até me vestir até como uma véia. Com óculos aqui, como é que tu acha que eu me sentia? Como uma senhora, eu só tenho 25 anos, gente. Eu sou jovem. Eu não posso ficar me sentindo uma senhora de 80 anos. Às vezes eu me sinto por dentro, acontece alguma coisa comigo que eu fico pensando, nossa, Heloísa, você parece uma idosa. Sim, eu sou jovem. Claro, hoje em dia eu me visto um pouquinho mais jovial. Por exemplo, ó, essa blusa da Hatsune Miku. Antes eu não vestia assim. Hoje em dia parece uma pessoa mais da minha idade. Eu sou uma otaku. Mentira, eu não sou otaku não. Isso aqui é só de poser. Mas, voltando à questão, óculos fino não serve pra nada. Em algumas pessoas fica bem assim, olha, assim, com sorte alguém fica, sei lá, mais sensual. Sim, tem algumas pessoas que usam esse óculos fino e fica com uma cara de... entendeu? Mas não é todo mundo, não. Eu, principalmente, ficava com cara de Palerma. Então, não funcionava. Outra coisa que eu não gostava da moda dos anos 2000 voltou com força agora. Combinação de cores, gente. As cores não davam certo. Não entendo. Por exemplo, recentemente tava vendo uma combinação esquisita, por exemplo, de lilás com verde. Mas era um lilás pastel e um verde pastel. Aí você olha assim, você pensa, Heloísa, não fica tão feio, não. Fica. Só dá certo em roupa infantil. Tem coisa que é tão extravagante que não dá certo pra gente usar. A gente tenta combinar, mas não vai. Por exemplo, rosa e vermelho. A Heloísa combina assim, não sei. Talvez isso seja uma questão de gosto pessoal. Talvez não. É uma questão de gosto pessoal, mas eu acho tenebroso naquela época. Era normal. Pelo menos que eu me lembre, isso acontecia muito. Gente combinando umas cores que se supõe que não combinavam. Gente, sabe o que é uma paleta de cor? Aquele círculo cromático. Você tem que ver no círculo as cores que ficam em lados opostos para você saber que combina. E a maioria das cores que estavam saindo agora não dava certo. E eles estavam tentando implementar isso. Mas isso a gente passa. Porque vamos a seguinte moda daquela época, que era a pior de todas. Eu podia passar o vídeo inteiro falando sobre tendências dos anos 2000. Mas isso aqui, ó, ganha de lavada. É a pior coisa que já aconteceu. A moda da magreza. Claro que ela apareceu em várias tendências, em vários anos, em que, quando falamos de moda magreza, ela não tá nova, não é nova no cenário, mas ela atingiu bastante naquela época. Mas vamos dizer que, na verdade, atingiu mais mulher. Porque o resto não tava nem aí. Claro, quando se aplica a moda homem, ninguém liga muito. Agora, pra mulher, a coisa era feia. Vou te dizer uma coisa. Hoje em dia eu olho pra umas mulheres desses anos 2000 que eu ficava pensando, gente, como é que eu podia achar essas mulheres gordas? E elas não eram, não, elas estavam num corpite bonito, sabe? E quando eu era pequena, quando você é pequeno, você é muito influenciável, né? Você olha pra uma coisa e a pessoa diz, eu acho que essa pessoa parece isso, parece aquilo, e você vai replicando aquilo. Então eu ficava replicando muito esse tipo de pensamento e eu tomava isso pra minha vida. Eu achava que realmente essas pessoas não estavam bem. Na verdade, elas estavam muito bem. Principalmente mulher. Assim, não vou dizer que eu me lembro de tudo, mas eu me lembro que isso pegou com força. Até eu, que era uma Olivia Palito na época, ficava preocupada em parecer gorda. Até pra minha idade, eu era mais magra do que eu deveria ser, sabe? E eu era apenas uma criança, pra você ver. Então eu imagino as meninas adolescentes naquela época, como é que elas passavam perrengue, gente. Ui. E assim, no Brasil as coisas eram um pouquinho mais complicadas, porque apesar de exaltar a magreza, ter bunda era interessante, ter uns peitinhos também era interessante, entendeu? Então você tinha que ser uma mulher voluptuosa, mas nem tanto, ter as curvas no lugar certo, mas não demais. Então era muito complicado, pelo menos o que eu me lembro como pessoa. Então existe, sei lá, figuras femininas daquela época que eu achava feias, que hoje em dia eu paro pra pensar. Eu achava isso feio. Sei, quando a gente cresce, a gente muda também nosso gosto para pessoas e roupas e outras coisas. Então, esta é a minha reclamação.
Talvez eu esteja me estendido demais. Deixa eu ver quantos minutos eu gastei falando. Deu 10 minutos agora mesmo. Pois é isso. Então, se você também quer reclamar sobre essa moda dos anos 2000, aqui embaixo, esteja livre. Faça isso. Seja feliz. Ou não, né? Porque quando você reclama, na verdade, você está destilando ódio. Mas destilar ódio juntos nos une. Olha que legal. Então é isso. Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia. Bom, no caso aqui já é noite. E tchau.